falar sobre José o sonhador. Muitos são os sonhos dos jovens, né? Alguns ficam bravos comigo quando eu falo assim: ai, Aron, você vai casar num lugar fechado, né? O Aron fala sim, porque a gente já teve muita experiência de enfrentar chuva, sol, tempestade, barro, atolar no barro, atolar o sapato no barro, de tudo, já provamos de tudo. Então, tem umas meninas que ficam me olhando de cara feia, assim. Você gosta do Aron, porque você quer casar na chácara? Aí as meninas ficam de cara feia para mim, né? Porque eu falo que não quero casamento em chácara. Mas nada a ver, gente. Eu vou ficar feliz dele casando em qualquer lugar, pode casar em qualquer lugar. Mas as pessoas sonham, né? Em casar em chácara, casa na praia. Fiz um casamento na praia, gente do céu. Fizemos um casamento na praia. Cheguei lá, não tinha nada montado. Eu falei, gente do céu, o que está acontecendo, né? Aí eu pensei, vou orar por esse lugar. Aí eu olhei assim, era um lugar enorme, enorme. Aí me deu uma sensação de desespero. Falei, esse lugar é muito grande para estar orando, né? Aí eu falei, Senhor, e se eu orar só por aqui, assim, onde vai ser o casamento, né? Acho que é melhor, né? Porque assim, o espaço era muito grande, né? Praia grande, aquela praia imensa, né? Vai para lá e para cá, assim. E dando tudo errado no casamento, os noivos desesperados, chateados. Queria mais perto da água. A mulher falou assim, não, se colocar perto da água, a onda vem e leva tudo embora. E os noivos desesperados. Coloquei a mão no coração do noivo, falei, calma, hoje é o dia mais importante da sua vida, não fica nervoso, aproveita esse momento, né? A mãe do noivo quase que desmaiou na minha frente, eu, calma, eu vou orar por você, segurei ela, abracei. Por fim, quando chegou no final do casamento, eu falei assim, gente, mas que tribulado esse casamento, não era para ser assim, no pôr do sol, às 6 horas da tarde, com o sol se pondo, até oramos para parar de chover, porque estava chovendo, minha gente, e casamento ao ar livre, com chuva, aí parou de chover, falei, uma vitória pelo menos, né? No final, quando eu estava indo embora, eu falei, Senhor, por que essa tribulação toda nesse casamento, né? Uns noivos tão bonitinhos, fizeram corte, tudo bonitinho, direitinho, né? E o Senhor falou assim para mim, território de Iemanjá. Quando vocês forem se casar, por favor, procurem lugares santificados. Uau, nunca tinha pensado nisso. Aí ele falou, ainda bem que você não orou pela praia inteira, porque para orar pela praia inteira, você tinha que ter chamado uma equipe de pastores. Você não pode enfrentar Iemanjá assim sozinha. Você tem que ter uma equipe de pastores para estar orando. Então, irmãzinhas, casa na chácara, mais uma chácara abençoada, que tenha a presença de Deus no lugar, que seja um lugar separado por Deus, que às vezes você quer economizar, e o que acontece é que dá uns abacaxi muito feio, assim, dono de chácara endemoniado, trata mal os noivos, olha, eu já vi de tudo, então, nada para mim é novidade, já me queimei debaixo do sol, casamento de manhã, aí acaba acontecendo na hora do almoço, e engraçado que o Espírito Santo falou assim, passa protetor. Eu falei, Jesus, passa protetor nada, vai ser agora de manhã cedinho, que nada. Foi 1h da tarde, eu tomei aquele todo sol, ficou a marca do vestido. Mas os jovens sonham, né? Casamento em chácara, praia, igreja, estudar, fazer curso de inglês. Fiquei sabendo de uma jovem da nossa igreja que vai fazer medicina lá nos Estados Unidos. Falei, meu Deus, que coragem, ficar longe da família, de todo mundo, da igreja. Curso técnico, faculdade, muitos são os sonhos. E
fazer uma viagem incrível. Quem aqui tem sonho de fazer uma viagem incrível? A minha viagem dos sonhos era para Israel. E um lugar que tivesse neve para mim conhecer a neve. Todo mundo tem esse sonho, tem não? Acho que todo mundo, né? E aí eu fiz essa viagem para Israel e para a Suíça na mesma viagem. Porque para você ir para Israel, você tem que fazer escala em algum país da Europa, porque não tem voo direto. Então, é 15 horas de voo até algum país da Europa, para depois você pegar outro avião e vai até Israel. Acho que é mais umas 5, 6 horas, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fiz essa viagem para Israel. Gente, que coisa mais magnífica estar em Israel. Você fala assim, eu estou onde Jesus andou sobre as águas. Uau! Eu estou aonde o profeta matou 400 profetas de Baal. Eu estou, enfim, vários lugares lá, onde Jesus foi sepultado, ou possivelmente, né? Porque lá é tudo possivelmente, nada é assim, foi aqui. Enfim, José também era um sonhador, e ele teve, o primeiro sonho é que os feixes dos irmãos dele se encurvavam perante ele. E aí os irmãos ficaram felizes com o sonho? Não, os irmãos interpretaram e falaram, você está querendo ser melhor do que todo mundo? O que você está querendo dizer com esse sonho? Que você vai governar sobre as nossas vidas? Não gostaram do primeiro sonho dele. Depois ele teve um segundo sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Aí o pai falou assim, não basta os irmãos se inclinar perante você, quer dizer que eu e sua mãe também vamos. Ô menino, se liga, né? Você está se achando, né, menino? Mas guardou aquele sonho com ele, mas repreendeu o José. E José era o filho amado da mulher amada de Jacó. E ele era todo mimadinho, o mimadinho do papai. Então, os sonhos de José não eram delírios juvenis, aqueles sonhos impossíveis, né? Que os jovens têm, às vezes, de conquistas impossíveis. Eu tenho certeza que eu vou casar com fulano. As pessoas chegam em mim e falam, eu tenho certeza que eu vou casar com fulano. Eu falo, olha lá, meninos e meninas, certeza só no dia que você falar sim lá no altar. Que antes disso eu já vi cada uma, já tenho certeza que eu vou casar com fulano. Aí casou? Casou não. Então cuidado aí com esses sonhos. Não, mas Deus me falou. Não foi o Eus, não. Eu acho que foi o Eus, não Deus. E os irmãos de José odiavam ele, porque ele era o mimadinho do papai. O pai deu uma túnica para ele, toda bonita, porque antigamente se usava uma túnica curta, sem manga, para facilitar o trabalho. Aí ele me ganha uma túnica de mangas compridas, que ia até o tornozelo, todo, e os irmãos ficam assim, com muita inveja dele, né? Eram os filhos de Lia, Bila e Zilpa, que odiavam José. E essas mulheres eram mal amadas, porque Jacó amava Raquel, e as outras eram as outras. Então, mulheres mal amadas geram filhos odiosos. E em Gênesis 37:5 diz assim, teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Então, eles odiavam. E aí ele, mimadinho lá na casa do pai, o pai fala assim, vai ver onde estão seus irmãos, aqueles cabeçudos, vai lá. E aí ele vai até Siquém, e Siquém era um lugar muito perigoso, por quê?
porque um camarada de Siquém se apaixona pela Diná, que é irmã dos irmãos de José, e ficou apaixonadão por ela, foi lá e catou a menina para ele, fez sexo com ela. E aí os irmãos: você desonrou nossa irmã. Não, mas eu vou casar com ela, vamos ser um povo só, vamos nos unir, vou casar com ela. Aí que ele falou assim: para você casar com a nossa irmã, vocês têm tudo que se circuncidar. Circuncidar é cortar a partir do prepúcio do pênis do homem. E fazendo isso, naquela época não tinha bisturi certinho e tal, os caras faziam com umas faca meia cega, sabe? Para cortar o negócio lá. E aí infeccionava tudo, ficava infeccionado, e os caras tinham febre, né? E aí o que aconteceu? Nesse que eles estão tudo com febre, os irmãos de José vão lá e mata todo mundo. O povo de Siquém gostava dos irmãos de José? Não. E aí Jacó está preocupado: meus filhos não voltam, estão lá na terra de Siquém, vai saber se eles não se vingaram dos meus filhos, aconteceu alguma coisa. Vai lá, José, vai lá olhar seus irmãos. Aí eles vão até lá. Quando ele chega até lá, eles não estão lá. E aí José era mais que obediente, que a obrigação dele era de ir até Siquém, mas ele vai além. Não, enquanto eu não achar meus irmãos, eu não volto para casa, tenho que achar. Aí ele encontra alguém no caminho: você viu meus irmãos por aí? Ah, eles estão lá em Dotã. Dotã era um lugar pior ainda, porque era a rota de comerciante, e onde tem comerciante tem ladrão, então era o lugar mais perigoso. Quando os irmãos vê José de longe, vão matar esse desgraçado aí, ele quer ser melhor do que a gente, ele quer governar sobre a gente, vamos acabar com a vida desse cara aí, vamos matar ele. E aí tiram a túnica dele, tiraram a túnica de Jesus também, e aí José é um tipo de Jesus. Jogaram José num poço, pensa, jogaram ele lá e se sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. E aí fica lá: vamos matar, não vamos matar, mas e aí, o que a gente vai fazer com o papai? O papai não vai gostar disso. Ficam discutindo, de repente, Rubem, que era para defender José, sumiu. Onde foi? Eu fico imaginando, onde foi Rubem? Uma situação dessa, os irmãos querendo matar o irmão mais novo, e Rubem sumiu. Eu penso, eu acho que ele ficou com vontade de fazer o número 2 e foi dar um rolê para, né? Porque não é possível uma coisa dessa, uma tensão dessa, e o cara me some. E aí o que acontece? Eles vendem José para uma caravana de ismaelitas. E esse pessoal era primo de José. Primo. Vendeu para o primo, e os primos vendeu ele lá para o Egito. E ele acabou sendo escravo de Potifar. Então, José passa por muita humilhação na sua vida, né? Uma situação muito terrível, mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, diz assim, Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E aí o que acontece? José sofre uma injusta acusação, mas José não negocia os seus valores. Vamos ler Gênesis 39, de 1 até o final. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor
que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Eu vou ler aqui que está muito ruim. Agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre todo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos seus cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este homem hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então aqui nós vamos contar a tentação de José. José era formoso de aparência e de porte. Ele devia ser um cara musculoso. Ele tinha um semblante muito bonito, além de ser líder carismático e ótimo administrador. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala: nossa, esse cara é bonito por dentro e por fora, esse cara é muito top. E ela chega para José e: deita-te comigo, vão para a cama comigo, vão para a cama comigo. E dia após dia ela ficava na orelha de José, convidando José para se deitar com ela. E quando a pessoa é muito bonita, né, esses dias, uma pessoa muito bonita chegou em mim e falou assim: olha, eu tive que parar de ir no clube, porque eu ia no clube e a mulherada ficava me convidando para ir para o motel. E falava assim: não, se você não tem dinheiro, eu pago para você ir comigo. E a pessoa é uma pessoa casada e teve que parar de frequentar o clube, porque a mulherada dando em cima. E a mulher de Potifar era dessas.
dava em cima dos caras. Por quê? Potifar era o chefe guarda do faraó. Ele era responsável pelo cárcere da prisão de Faraó, ele é responsável pelo exército de Faraó. E para ele conseguir esse tipo de cargo, ele teve que se tornar eunuco. Sabe o que é eunuco, né? Quando tem que cortar as partes íntimas para poder servir ao rei. Para o camarada, como soldado do rei, não querer pegar as mulheres do rei. Então ele teve que se tornar eunuco. E a mulher dele queria ser amada, queria sexo. E começa a dar em cima de José. Mas o Senhor era com José. O Senhor é com você? Fala assim, o Senhor é comigo. Aleluia. Que você seja como José. Todos nós enfrentamos tentações. Você já enfrentou tentação, pastor enfrenta tentação, pastor Rairina enfrenta, todo mundo enfrenta tentação. Tentação não é pecado. Pecado é você dar corda para a tentação. Jesus enfrentou tentações. A mulher de Potifar, ela era lindíssima, vestia um vestido assim bem justo, tipo uma canga assim, ficava meio aberto assim do lado, então dava para ver o corpo, e os seios ficavam de fora, tipo um decote assim, bem, mostrava bastante os seios. Então, ela não devia ser uma mulher feia, que o pessoal fala assim, José resistiu à tentação porque ela era feia. Você acha? A mulher de um capitão da guarda de Faraó vai ser feia? Só na cabeça de vocês, né? Não, ela era lindíssima, lindíssima. E José era jovem. Olha, era igual a vocês, jovem. Quando ele foi levado para o Egito, ele tinha 17 anos. Então, ele não devia ser assim, devia ter menos de 30 anos nessa época. Jovem, estrangeiro, escravo, destreza na administração e uma pessoa super próspera. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. E era uma pessoa super admirada. Aqueles caras tipo top. Você olha assim e fala, meu, que cara top, que lindo, que corpo magnífico. Que administrador, que inteligência, que carismático, conversa com todo mundo, se dá bem com todo mundo, fala com todo mundo, ele era desse nível assim. E a mulher de Potifar começa a ter um desejo secreto, e aí ela começa com um desejo proibido. Que o pecado, ele começa com um pouquinho, ele não começa uma coisa assim, né? Ele vai aos pouquinhos, e se transformou num vulcão do coração, um desejo sexual. Deita-se comigo, ou vamos para a cama comigo. Se fosse nos dias de hoje, vamos para o motel comigo. Não é pecado ser tentado, a tentação é um terreno escorregadio. Se você vai dando trela, uma hora você escorrega. Eu sou casado, mas a pessoa tá me paquerando. Paquerar não é pecado, não estou fazendo nada. E vai ali, vai dando corda para o pecado, sabe? E é um terreno escorregadio onde você pode cair. E o cair é do homem. E o levantar é de Deus. O problema de cair é ficar beijando o chão. Caí no pecado. E agora? O que eu vou fazer? Estou curtindo o pecado. Como eu amo esse pecado. Como eu gosto desse pecado. Vou ficar aqui nesse pecado. E fica beijando o pecado. Aí é um problema. Por quê? O problema de cair é você
depois conseguir se arrepender daquilo que você fez. Então, José falou assim, eu não vou cair nisso daí não. E é impossível cair e não passar por humilhação. A pessoa fala, eu caí em fornicação, agora está toda a igreja falando de mim. Primeiro que a igreja não fala, mas se alguém olhou e torceu o nariz para você, é porque você caiu num poço de cocô e o pessoal está, cara, pecou, como é que pode ter pecado? Se você não tem nojo do pecado, então você não é cristão. Por que as pessoas torcem o nariz quando a pessoa cai em pecado? Porque é nojento. As pessoas já me vieram, pastora, tem um menino que eu acho que ele é homossexual. Por quê? Porque ele mandou nudes para mim de calcinha. Eu assim, Aí a pessoa assim, quer ver, pastor? Eu, quero ver não, que nojo. Pessoa mandou nudes para uma adolescente da igreja de calcinha. Eu falei, mas por que ele mandou nudes para uma menina se ele é homossexual? Né? Eu não entendi direito o ocorrido, mas algumas coisas acontecem. Não nessa igreja, né? Porque aqui todo mundo é santo. Depois, esse menino acabou morrendo de AIDS. É o caminho do pecado, leva à morte. Leva à morte. Aconteceu também dos adolescentes mandar nudes um para o outro, e aí o líder chega assim, deixa eu ver seu celular, e vê o nudes. Que coisa! Agora imagina um presbítero vendo nudes de adolescente, que coisa. Então às vezes você faz coisas, pecados, que você acha que ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas o diabo faz questão de te expor à humilhação. Questão. Alguém vai descobrir, alguém vai saber, e você vai ser humilhado. Vai ser humilhado. Não tem como passar pelo pecado sem humilhação. Se você não se humilhar, você não vai conseguir se arrepender. E se você não se arrepender, ou você ainda não se converteu, ou não sei o que vai acontecer com você, porque pessoa com pecado não entra no céu. Então você tem duas opções, ou se converter, ou se arrepender. Mas isso não aconteceu com José, graças a Deus, porque é impossível cair e não passar por humilhação. Mas você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, foge das tentações, foge do pecado. E se você é pecador, limpa as suas mãos, limpa o teu coração. É um pé na igreja, outro pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Fica assim, tchum, tchum, uma hora que você cai no buraco. Você vai cair. E José, graças a Deus, ele não era apaixonado pelo mundo, embora ele vivesse no lugar onde o mundo rodava à volta dele. Ele estava no Egito, o centro do mundo, onde as pessoas viviam na prática do pecado, nas festas, nas orgias, e ele não se contamina. José era adolescente. Você podia falar assim, ai pastora, mas eu sou adolescente, não consigo resistir às tentações do mundo, porque olha, é tempo de autoafirmação minha, eu tenho que mostrar que eu sou homem. A pessoa chega e fala assim, eu quero transar com você,
eu não vou fazer sexo com ela, vai achar que eu sou bicha? Vai me chamar de bicha? Que negócio é esse? Os hormônios estão à flor da pele. Olha só, eu sinto uma necessidade, um vulcão dentro de mim, querendo fazer as coisas. Preciso provar que eu sou homem. Preciso dar uma prova de amor. O meu namorado pediu uma prova de amor para mim. Você acha que fazer sexo é prova de amor? Ele não te ama nada. Ele quer fazer sexo e depois te difamar. O apelo foi irresistível. Falou de um jeito comigo que me deixou assim nas nuvens. E quando eu fui ver, já era. Salmo 119, 100 diz assim: entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. José era uma pessoa madura. Fala assim: eu sou maduro espiritualmente. Seja como José. Ninguém tem licença para pecar porque é adolescente, porque é jovem, e muito menos porque é velho. Uma vez me ligou um velhinho e falou assim: coisa ridícula, disciplinar um velhinho de 65 anos por fornicação. Eu falei assim: e depois dos 65 anos, então fornicação deixa de ser fornicação? O senhor está casado com essa mulher que o senhor está tendo relações? Não estou casado, porque não quero que ela perca a pensão. Falei, então ela é prostituta, porque se está recebendo o salário de um homem, convivendo com outro, isso é coisa de prostituta. Essa pastora é bem leve, né? Bem light, assim, né? A pessoa tem licença para pecar agora por causa dos hormônios. Tem licença para pecar porque eu sou jovem, ou porque eu sou velho demais. Não, pecado é pecado. Não importa a idade. Ser santo não é ser bobo. Você é bobo. Está se guardando, por que está se guardando? Melhor aproveitar a vida. Vai lá. Quero fazer sexo com todo o universo. Já peguei pessoas no encontro com Deus que falou assim: pastora, eu perdi as contas de quantos parceiros sexuais eu tive. E chorando assim, eu perdi as contas de quantos abortos eu cometi. Eu falei, Jesus, e a pessoa acha que está sendo feliz fazendo esse tipo de coisa. Sexo só depois do casamento. E somos uma exceção à regra. Então, você não precisa sair anunciando para todo mundo: sexo só depois do casamento, não namoro com ninguém. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Guarda os teus sonhos, guarda as tuas coisas para você. Você não precisa ficar declarando para a escola toda rir de mim, a escola toda me ridiculariza. Não, ninguém tem que saber da sua vida. Fala assim: a minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deixa em paz. Se eu namoro ou não namoro, problema meu. Porque somos uma exceção à regra. E as pessoas vão tirar uma mesmo, vão te ridicularizar. Aí, crentão. E tem uns que vão até jogar com você. Vamos apostar que eu consigo ter relacionamento sexual com esse crentão aí? Estou super afim de pegar um crentão, uma crentona, só para humilhar depois, só para jogar na cara depois. Você não era crente? Cadê a sua fidelidade? Assisti um filme esses dias aí que era assim. Falei, nossa, vou assistir um filme de adolescente para ver como que tá, né? Me arrependi até o último. Pensa num filme que só tinha o que não prestava. Eu falei, mas isso aí é filme de adolescente? Misericórdia. Senhor da glória,
o mundo está pior do que eu imaginava. Porque a gente fica lendo livro e vendo pregação e não tem muito tempo de assistir, mas de vez em quando eu falo, não, deixa eu ver o que está passando. E era assim, a menina se propôs a casar virgem, e aí o cara era um famosinho, acho que ele era cantor, nem lembro direito a história. E aí ele falou, fez uma aposta com a menina, e falou, você quer ver que eu vou catar ela? Você quer ver que eu vou tirar a virgindade dela? E fizeram uma aposta, e o filme desenrola em cima disso, um horror. Eu falei, meu Deus, para que eu assisti isso aí? Não acrescentou em nada. Mas para ver como que está o mundo. A mídia, as novelas, os filmes, os teatros, pregam completamente ao contrário do que nós vivemos aqui. Completamente ao contrário. Perverteram a sexualidade, arruinaram os valores. Hoje em dia, quanto mais relacionamento você tem, mais esperto você é. Jogou a humanidade num pântano de promiscuidade. Tanto é que você tem que tomar vacina de não sei o quê, para não pegar não sei o que lá, né? De tanto que o povo beija todo mundo, fica com todo mundo, e agora no carnaval piorou, né? Todo mundo sai com todo mundo, adolescentes grávidas. Na minha época, voltando no tempo, quando eu tinha 15 anos e estava cursando a 8ª série, nós tivemos um caso de gravidez na adolescência na escola. Foi o único caso, em 15 anos que eu estudei na mesma escola, um caso só. Hoje, meu Deus, são muitos casos de adolescentes grávidas, aborto incentivado. Também eu lembro de um caso na minha cidade, na época que eu tinha 15 anos, e a menina foi praticar aborto escondido dos pais, e teve uma hemorragia, deitou na cama e sangrou até a morte. Quando os pais foram dar conta do que tinha acontecido, não tinha mais como socorrer a menina. Foi um caso muito triste, assim, na minha cidade. Infidelidade conjugal. Muito, né? Muito. As pessoas acham bonito um trair o outro, ficar com outra pessoa. Uma sociedade pansexual. Transa com gato, com cachorro, com objeto, com animal, com gente tudo bagunçado. José era bonito. E a beleza física é algo que tem sido explorado ao longo das décadas, né? A cultura do endeusamento, do prazer, tem sido um produto exposto na vitrine dos desejos. Em 1953, olha só, foi lançada a revista Playboy. Na minha época, para se ver pornografia, você tinha que comprar uma revista pornográfica para olhar. Hoje tem a internet, está muito mais fácil. Qualquer um acessa e ninguém fica sabendo, a não ser que teu líder pega teu celular escondido, né, fala, deixa eu ver aqui o que o maluco está vendo. E em 1953 usou jovens bonitas para vender revistas pornográficas e a beleza usada para exploração sexual. Então, eles quiseram implantar a cultura do prazer, da promiscuidade, das drogas, porque uma coisa está ligada à outra. A beleza física não deve ser produto para se expor. Quando eu vejo o povo, né? Uma selfie. Eu falo, mas está querendo mostrar o quê a pessoa? Está querendo mostrar o quê, filho? Que você é gostosa, que você é gostoso?
os músculos, né? Então, no calor, tem um povo que vem de regata, você fala assim, uau! Né? Eu até que uso umas regatas lá na praia. Eu achei engraçado, no aniversário do Denis, todo mundo de vestido, e eu de short e regata. O povo ficou tudo assim, pastora? Eu falei, eu estou na praia pode, né? Mas, para que ficar mostrando seu corpo no Instagram? Para quem você está mostrando seu corpo? Você quer estar na vitrine dos prazeres? Quer que as pessoas te acham desejável? Teu marido, tua mulher tem que achar você desejável, e não todo o universo, ou todo mundo que está no teu Facebook, no seu Instagram, né? Então, a beleza física não deve ser um produto para se expor. O corpo é uma dádiva de Deus. Sabia que seu corpo é uma dádiva de Deus? Glorifica a Deus pelo seu corpo. 1 Coríntios 6:20 diz assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo pertence a quem? A Deus. A Deus. Então, é proibido se matar. Tá, pessoal, que anda pensando aí, ai, ó, mundo cruel, vou tirar minha vida, porque assim vai passar todas as minhas angústias. Não, o seu corpo não é seu, você não pode se matar, você não pode ficar se cortando, tem um povo que gosta de se cortar, você não pode ficar se marcando, até esses negócios de brinco assim, mais ou menos, né, a gente coloca, mas não... Marcar o corpo, ficar se cortando, fornicar, adulterar, isso tudo não agrada a Deus. Quem se mata vai para o inferno. Então, por favor, não façam, nem passe pela sua cabeça a intenção de tirar a sua vida. Está passando por problema? Vem conversar com a pastora, vem conversar com o pastor. Tem a pastora Paula, a pastora Andressa, um monte de gente para você conversar, pastor Diogo, pastor Denis, pastor Rairine. Por favor, vamos tirar essa angústia do teu coração, essa depressão, essa coisa ruim, esse demônio. Mas não se mate, não faça isso com a sua vida. José estava longe da família, estou longe, ninguém está vendo nada, posso pecar, olha só, não pode não. Aqui a gente tem as velas, né? A pessoa tá fazendo corte, eu falei assim, você está junto com ele? Aí a pessoa fala assim, sou vela, pastora. Eu falei, legal. Sou a vela. José estava longe da família, não tinha ninguém vendo nada do que ele ia fazer, mas José não tinha duas caras. Ele era uma pessoa de caráter. Muitas pessoas querem ir para festas mundanas, regadas a álcool, a drogas. Como o filho pródigo, né? Foi lá e gastou todo o dinheiro, e bebeu, fumou, se drogou, se prostituiu. Depois volta todo, né? Desperdiçando seus bens, tempo, dinheiro, saúde. José era escravo. A mulher era a patroa dele. Tem que obedecer a minha patroa. Tem que obedecer ela. Não pode não. Não tenho nada a perder. Traição conjugal é uma facada nas costas, então não traia seu cônjuge. José estava pronto a morrer, mas não estava pronto para pecar.
José era escravo, não massa de manobra. José era escravo do Egito e não escravo do pecado. José foi tentado diariamente. Pastor, mas eu estou sendo tentado diariamente. O diabo tenta mesmo diariamente. Ele não se cansa e ele é paciente. Mas ele não abriu espaço no coração para flertar com o pecado. Vigilância, né? Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo é um tentador paciente. Ela tenta dar o bote final, agarrando ele. Eu quero ver, te agarrei agora, vamos para a cama comigo. E ele era fortão, conseguiu se desvencilhar dela e não. Ele podia falar, eu fiz o que pude, agora a mulher me agarrou, né? Eu fiz o que pude, eu resisti, mas a pessoa me agarrou, aí não dá, né? Aí já viu. Não, José se manteve firme, perdeu a liberdade, mas não perdeu a dignidade. Razões para não ceder à tentação, não desagradar a Deus. Toma uma posição na sua vida, eu não vou desagradar a Deus. Eu não vou desagradar a Deus. Salmo 51, 4 diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. A traição quebra a confiança. Rúben perde a liderança dos irmãos. Lembra que ele não fez nada por José? Ele era o líder da família, ele era responsável por cuidar dos irmãos. E ele não faz nada. Por quê? Ele já tinha perdido a confiança dos irmãos. Porque Rúben foi para a cama com a mulher do pai. Olha só o que diz em Gênesis 49, 3 e 4. Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste o leito do teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. E Rúben deixa de ser o primogênito de Jacó. E depois a tribo de Rúben é absorvida pelas outras tribos. Simplesmente eles desaparecem do mapa. Por quê? Porque ele pecou. Um líder não pode ter uma vida de pecado. Quando você peca, você perde tudo. Você perde discípulo, você perde respeito, você é humilhado, você fica mal. Imagine, a maioria dos pastores que caem no pecado de adultério, perdem a sua igreja. Então, esse é o preço do pecado. É o preço. A pessoa nunca mais volta a ser como era antes. E em Provérbios 5, do 1 em diante, tem uns conselhos muito bons. Deixa eu pegar a Bíblia na mensagem. Alguém lê para mim? Eu estou sem o óculos. Provérbios 5. Esqueci meu óculos lá em cima. Provérbios 5 inteiro. Inteiro.
É conselho para vocês, uns conselhinhos para vocês. Vai desperdiçar sua vida? Amigos, preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Assim você terá bom senso e conhecimento, e ficará longe de confusão. Os lábios da mulher devassa são doces, suas palavras suaves, está escrito muito, mas muito agradáveis. Mas não demorará muito até que ela se torne amarga em sua boca, uma enorme ferida no coração, uma ameaça constante à vida. Ela toma o caminho mais curto para a morte, desce rápido para o além e leva você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade, nem de quem ela é, nem para onde está indo. Então, meu amigo, ouça atentamente. Não faça pouco caso das minhas palavras. Mantenha distância de mulheres como essa. Nem passe perto da casa dela. Você não vai querer desperdiçar a vida, nem gastar sua preciosa existência com essa gente cruel. Por que permitir que estranhos se aproveitem de você? Por que ser explorado por quem não dá a mínima para você? Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo: oh, por que não fiz o que me disseram? Por que rejeitei quando me repreenderam? Por que não ouvi meus mentores e não levei a sério os meus mestres? Minha vida está arruinada. Não me restou absolutamente nada. Cuide do amor. Não pense que está garantido para sempre. Você conhece o ditado: beba da sua cisterna e tire a água do seu próprio poço? É verdade. Atenção, você pode chegar em casa um dia e encontrar o seu barril vazio e o seu poço poluído. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você e você se verá perdido na escuridão. A morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. Os conselhos aqui de Provérbios para vocês. Essa Bíblia está derretendo, coloquei ela no saquinho, porque está esfarelando a capa, preciso colocar outra capa nela. Irmão, conselho é bom, Deus dá na Bíblia, para você ter uma vida correta, como José. José brilhava, a lua, o sol e a lua e 11 estrelas se prostraram perante ele, porque a luz dele era a luz de Jesus. Que você possa brilhar como José brilhou, que você possa brilhar como Jesus brilha na sua vida, e não viver uma vida de escuridão, uma vida de desgraça, uma vida de pecado. A traição é maldade com o cônjuge. Sexo fora do casamento não é de Deus e é pecado. 1 Coríntios 7, 1 ao 5. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um
tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, está aí o conselho para quem quer se casar. A maioria dos jovens querem se casar, e casar na chácara. Eu acho um grande mistério isso, casar na chácara. Quando o sol está se pondo é a coisa mais linda, mas quando está chovendo, ou o sol estar muito forte, é um horror. Para mim, que sou pastora, né? Para o jovem, acho que tudo está valendo, né? Põe o pé na lama e é só alegria. Fugir é ser forte. 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Então, fugir também das paixões da mocidade. É um conselho para você, jovem. Fuja! Fuja! Tem até uma música, chuta que é laço, chuta que é laço. Tem gente que é um laço no teu caminho. Nossa, mas esse cara é lindo, é maravilhoso, eu vou sair com ele, vou fazer sexo com ele. Aí o camarada não é crente e fica grudado ali na sua vida. Uma vez conversei com uma menina que ela fez simpatia para o cara gostar dela. Aí o cara gostou e grudou, e não desgrudava nunca mais. Ela não gostava do cara, e o cara não saía do pé dela. Eu falei, quem mandou você fazer macumba? Você acha que macumba não pega? Vai brincar com o diabo, vai fazer simpatia, vai fazer coisa errada aí. Depois fica lá, enroscado, sendo... como que é? Tendo o diabo por sogro, sai para lá. Ninguém merece ter um marido ímpio, uma mulher ímpia, né? 2 Pedro 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, escape do pecado, sai fora do pecado. Potifar fica irado com o que aconteceu, com o que a mulher dele, mas ele não acreditou na história da mulher. Por quê? Se ele tivesse acreditado, ele tinha castrado José, ou ele teria condenado José à morte. Que essa era a lei no Egito. E o que José ganhou? Ele fez o certo, ele ganhou o que com isso? Consciência limpa. Consciência limpa. O pecado traz prazer imediato, mas o pecado também traz tormento constante. Então, José tem o sol e a lua e 11 estrelas se curvando perante ele, porque ele tinha a luz de Jesus. Isso está em Gênesis 42:6, 43:26 e 44:14. 3 vezes os irmãos de José se prostram perante ele. Mas essa é uma outra história que eu vou continuar na história de José no Congresso de Mulheres, tá? Então aqui a gente só está falando sobre a tentação de José. No Congresso eu vou falar mais sobre José. José tinha luz. José perdoou os irmãos. Talvez você esteja aqui e tenha que perdoar alguém que fez sexo com você antes do que devia,
ou você foi vítima de estupro, foi vítima de assédio sexual, de algum problema na sua infância, na sua adolescência. Talvez você tenha que perdoar alguém que te fez mal, um namorado que te deixou, que pediu para você dar uma prova de amor, você deu e ele deu um pé em você. Ou uma menina que fez o que fez para te levar à fornicação e depois acabou te deixando, e isso te deixou muito mal, muito triste. Hoje é dia de você perdoar aquele que te ofendeu. Talvez tua família tenha te tratado muito mal, te rejeitado, te abandonado. Algumas famílias são tóxicas, como a família de José. Os caras intentaram matar ele. Eu estava olhando uma psiquiatra falando sobre síndrome do narcisismo. Alguns pais que menosprezam o filho, falam mal do filho, tudo que o filho faz, nada está bom, nada é suficiente, nada agrada, e é síndrome do narcisismo. E essas famílias tóxicas, você tem que evitar, né, para poder se sentir bem. E José tinha essa família bem tóxica, né, a pessoa te odiar só porque o pai gosta mais de um filho do que do outro. Tudo bem que o pai não pode gostar mais de um filho do que do outro, mas às vezes acontece. E ter esse ódio todo. Então, José teve que perdoar. Então, se você precisa hoje perdoar alguém, perdoe, para que você possa brilhar como José brilhou, ser a luz como José foi. Ele acaba salvando toda a sua família da morte, porque houve uma fome e só no Egito tinha comida, e eles foram lá pedir comida para o governador do Egito, e lá ele reencontra seus irmãos. Essa é uma outra história que eu vou contar num outro dia, senão vai ficar muito comprida a minha pregação. Mas o que eu quero deixar hoje para vocês: brilhe como José brilhou. Brilhe como José brilhou. Seja um brilho deste mundo para aqueles que andam em trevas. Seja o salvador deste mundo, como José foi salvador dos seus irmãos. Que você possa salvar o máximo de vidas com o seu testemunho de santidade. Porque ninguém salva ninguém dando mau testemunho por aí. Você tem que dar um bom testemunho. Então, que você possa dar esse testemunho. Vamos ficar de pé, vamos orar.